Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 19 de julho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Abençoados para sempre por meio da graça. O texto que serve como base para o nosso estudo é Efésios capítulo 1, versos 3 e 4, que diz especificamente o seguinte: todo louvor seja a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais aqui no estudo da lição de hoje, eu gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos dedicar alguns momentos à oração. Te convido, inclusive, para que você possa pensar naqueles pedidos que foram enviados aqui para a nossa comunidade de oração. Todos os dias temos recebido muitos pedidos e a gente não pode deixar de lembrar deles. Já mencionei que nessa semana nós estamos clamando a Deus de uma maneira muito especial pelo irmão Marcelo, de lá de Sorocaba, uma pessoa que foi trazido o caso dele para a nossa comunidade pelo pastor Humberto Magalhães, meu amigo pastor Humberto, que tem clamado a Deus por uma intervenção, por um milagre da parte do Senhor. Nós vamos orar de novo por ele. Vamos orar também principalmente pelo estudo da lição da Escola Sabatina que faremos, para que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a poder compreender aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigado por tua palavra, porque nela temos a possibilidade de entender que o Senhor tem propósitos grandiosos para a nossa vida. Também sabemos que o Senhor se importa conosco e por isso estamos colocando diante do Senhor cada pedido que foi aqui mencionado na nossa comunidade de oração. E ao mesmo tempo colocamos esse pedido que está aí no coração desse meu amigo, dessa minha amiga. Às vezes nós achamos que sabemos o melhor para nós mesmos, mas temos também a convicção de que o Senhor sabe todas as coisas. E mesmo que às vezes recebamos um não da parte do Senhor, te dizemos, Senhor, obrigado pelo não, porque é melhor receber um não do Senhor do que um sim do inimigo das nossas almas. Colocamos diante do Senhor também o irmão Marcelo, lá de Sorocaba. O Senhor sabe os problemas que ele tem enfrentado e clamamos por uma intervenção da tua parte. Colocamos também diante do Senhor o estudo que faremos agora da tua palavra e pedimos que o teu Espírito nos ajude a compreender o que o Senhor tem para nós. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando nós pensamos na vida cristã, nós somos tentados muitas vezes a pensar no final da nossa carreira. Tem muita gente que se preocupa mais com o lugar aonde vamos chegar do que o Senhor Deus pensou que nós deveríamos realizar enquanto não chegamos lá. Eu vou explicar um pouco melhor isso. É claro que a esperança do breve retorno de Jesus tem que arder no nosso coração. Se por acaso essa esperança não tem ardido no seu coração, tem alguma coisa errada com ele. O fato é que nós temos sim que esperar pela vinda de Jesus. Aliás, não é à toa que nós somos chamados de os adventistas. Os adventistas são aqueles que esperam o advento. Que advento é esse? Segunda vinda de Jesus. Mas a grande questão é que tem muita gente que se diz adventista, ou seja, que espera o advento, mas que vive a sua experiência religiosa sem comprometimento com Deus, sem comprometimento com a missão de Deus, sem comprometimento às vezes com o próprio Deus. E gente que acaba acalmando a própria consciência, dizendo, eu não oro mais, eu não estudo mais a Bíblia, eu não vou mais à igreja da forma como eu sei que deveria ir, porque eu não tenho tempo para isso, a vida é tão corrida. Então vive a sua experiência religiosa sem um comprometimento com Deus. Por quê? Porque perdeu de vista a importância do caminho que tem que ser trilhado até que cheguemos ao céu. O céu é o lugar para onde iremos quando a nossa missão aqui na Terra terminar. E eu não estou falando aqui do indivíduo que morre e volta para o céu, não. Quando a nossa história termina aqui na Terra, nós ficamos na sepultura esperando até a vinda de Jesus. A gente só vai para lá depois que o trabalho, depois que a obra que o Senhor Deus estabeleceu para nós aqui na Terra termina. Veja, quando você vai olhar
aqui para essas cartas da prisão. Estou mencionando aqui Efésios, poderia falar também de Filipenses, Colossenses, Filemon. Essas cartas são cartas que Paulo escreveu no mesmo período, ele estava preso em Roma. Paulo tinha essa visão, a visão clara de que ele queria ir para o céu. É tanto que no momento em que ele foi condenado à morte, que ele entendeu, opa, a minha história aqui na Terra está terminando. Quando ele vai escrever a segunda carta a Timóteo, ele vai dizer assim, então, Timóteo, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé. E eu sei que a coroa da justiça está separada para mim. Não só para mim, mas também para todos aqueles que têm seguido na mesma jornada. Quando ele sentiu que o tempo havia chegado, quando ele percebeu que o tempo havia chegado, ele olhou e falou, bom, eu acho que agora eu posso ir. O que eu tinha para poder desenvolver aqui, eu fiz. Fiz da melhor maneira que eu pude. Talvez poderia até ter feito mais, mas fiz o melhor que pude enquanto ser humano que estava aqui na Terra. Pois bem, nessas cartas que ele escreveu na sua primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, as 4 cartas da prisão, Paulo ele vai ter uma tônica bem diferente. Ele já tinha entendido que tudo que ele tinha vivido até chegar naquela prisão domiciliar que ele estava vivendo, tinha sido com um propósito da parte do Senhor Deus. O Senhor Deus queria que o evangelho chegasse dentro da casa de Nero, e ele não poderia fazer isso. O acesso que o Senhor Deus conseguiu encontrar foi fazendo com que Paulo, preso em prisão domiciliar, acompanhado pela guarda pretoriana, que era a própria guarda do imperador, Paulo pudesse influenciar esses homens para que eles também aceitassem a Jesus. E quando voltassem agora para dentro do palácio, eles pudessem levar o conhecimento de Jesus para as pessoas que estavam lá. Agora, com a chegada de Paulo em Roma, já mencionamos isso na introdução da lição desse trimestre, um movimento de avivamento aconteceu na cidade de Roma, na capital do Império. E Paulo ele vai dizer, gente, se eu não tivesse chegado aqui, se eu não tivesse vindo preso para cá, nada disso teria acontecido. Por isso aqui, no texto que a gente acabou de ler, isso aqui você tem que guardar como pano de fundo, para você poder entender a mensagem que o apóstolo Paulo está aqui colocando. O que ele está dizendo para a gente aqui é o seguinte, todo louvor seja dado a Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo em todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Ele está dizendo, olha, o Pai tem trabalhado na dimensão espiritual o tempo todo. Mesmo antes que nós fôssemos capazes de saber quem Ele é, ou que Ele existia, ou que Ele tinha um propósito para nós, o Pai já estava trabalhando. E Ele já nos concedeu todas as bênçãos. Isso aqui é muito importante a gente lembrar. A importância que temos para Deus, o Pai. Mas daí ele vai dizer, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Paulo está dizendo que antes mesmo que Deus criasse o mundo, antes que o pecado aqui chegasse, Deus já nos amava. Deus está acima da nossa noção de tempo. Para ele, o passado, o presente e o futuro são uma coisa só. Como é que isso funciona? Não sei, tem que chegar lá no céu para descobrir. Legal? O que a gente sabe é que o Senhor Deus ele nos ama. Que ele tem um propósito para a nossa vida. E que com esse conhecimento antecipado das coisas que ele tem, ele já nos amava, mesmo antes que nós tivéssemos a oportunidade de colocar o nosso pé no palco dessa vida. Ele estabeleceu planos, propósitos para cada um de nós. Não apenas de nos levar para o céu, porque se fosse só isso, era a coisa mais simples do mundo. Ele esperava a gente nascer, antes que a gente fizesse qualquer escolha errada, ele já pegava a gente e levava para lá. Mas nós viemos à existência porque o Senhor Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, ele olha para o todo e ele entende uma coisa. Opa, em cada época tem pessoas que têm potencial para conseguir alcançar coisas grandiosas. E então, essas pessoas que têm esse potencial, nós vamos trabalhar com elas para que elas tenham a possibilidade não apenas de alcançar essas coisas grandiosas, mas para que elas possam viver na companhia de Deus enquanto Deus está em missão. Desde que o pecado aqui entrou no nosso planeta, que Deus está agindo para salvar a humanidade. Não apenas para poder perdoar os pecados, mas para poder, no processo de contato com o ser humano, fazer com que o próprio ser humano seja transformado. Às vezes, sabe, a maior bênção que a gente pode receber não é a bênção de receber um milagre da parte de Deus, mas é a bênção de buscar por esse milagre na presença de Deus, e enquanto a gente está buscando, a gente tem a possibilidade de poder entender quem é Deus, crescer num relacionamento com Ele e entender que, mesmo que Ele não dê aquilo que a gente está buscando,
a gente tem a possibilidade de poder crescer nesse relacionamento com Ele, e só esse relacionamento por si só é suficiente para fazer com que nós nos sintamos completos. Sabe, a caminhada com Deus é muito mais importante do que o término dela. Eu vou aqui fazer uma comparação com você, tá legal? A importância de Deus na nossa história, na nossa vida, tá bem? Imagine, por exemplo, que o Senhor Deus hoje chegasse e dissesse assim pra gente: olha, você vai para o céu, tá legal? Mas eu não vou para lá. Deus não vai estar lá. Vocês vão para lá sozinhos. Eu vou dizer um negócio para você. Sem Deus, em pouco tempo a gente estragaria o céu. Agora, mesmo um planeta debilitado pelo pecado como é esse, com a presença de Deus e a influência que o Senhor Deus vai agindo ou vai tendo diante dos seres humanos, ele pode transformar mesmo um lugar terrível como esse num lugar de felicidade. Não é isso que acontece quando você chega, às vezes, em algumas famílias bem pobres, passando por tanta dificuldade, mas que são felizes, porque Deus está lá. Então, qual é a noção de bênção que a gente pode ter? Bênção é o que a gente vai receber quando chegar no céu? Não, o céu é a continuidade de alguma coisa que a gente já viveu aqui na Terra. Por isso, a bênção de Deus, a graça de Deus, ela agiu no passado, tem agido no presente e agirá no futuro. Por isso, hoje, quando você for encarar os desafios desse dia, encare-os como alguém que entende a grandiosidade do chamado de Deus para a sua vida. E viva essa experiência na presença do Senhor Deus. Eu estudo a lição. E você?